Tudo bem, meus amores? No vídeo de hoje, nós vamos praticar alguns exercícios e aplicações envolvendo eletricidade. Bom, o primeiro exercício, ele diz o seguinte: por um fio passa uma corrente de 2.250 coulomb em 15 minutos. Qual a intensidade da corrente? Pessoal, presta atenção comigo. Ele é bem objetivo no cálculo que ele quer, no que ele quer conhecer. Ele pede para que a gente ache a intensidade da corrente. E ele fornece o quê? Ele fornece o tempo e fornece a carga. Prestem atenção que ele diz que é 2.250 coulomb. Vocês têm que associar as unidades de medida às suas respectivas incógnitas, né? As suas intensidade vai ser ampere, resistência vai ser ohm, potência vai ser watts, DDP vai ser volts, tá? E coulomb se refere à carga. Por que é importante fazermos essas observações? Porque vai ser através delas que nós vamos identificar qual fórmula nós vamos aplicar em cada exercício. Mesmo que ele peça, calcule a intensidade, nós temos 3 fórmulas que têm a letra I de intensidade. Nós temos a fórmula gaguejei. Nós temos a fórmula da intensidade propriamente dita e nós temos as fórmulas de resistência e potência que também têm intensidade. Nós também conseguimos calcular a intensidade por elas, caso tenhamos os valores de potência e resistência, tá? E também da DDP, que não é o caso aqui. Neste primeiro problema, ele não dá DDP, ele não dá resistência, ele não dá potência, ele dá tempo e carga. Sendo assim, nós vamos utilizar qual das fórmulas, pessoal? Nós vamos usar aquela primeira fórmula que nós estudamos, que é a fórmula de intensidade de corrente, que é I igual a Q sobre T, ou I é igual a Q dividido por T. Só que antes de aplicarmos na fórmula, nós precisamos prestar atenção que o tempo está em minutos e nós usamos o tempo em segundos. Então, a gente precisa fazer a conversão desse tempo de minutos para segundos. E como eu faço isso, pessoal? Se eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, sempre que eu quiser passar o meu tempo de minutos para segundos, eu vou multiplicar por 60, já que cada minuto tem 60 segundos. Então, como eu vou converter 15 minutos em segundos? Eu vou multiplicar 15 vezes 60. E aí eu chego ao meu valor de 900 segundos, ok? E aí, pessoal, depois que eu faço isso, eu só aplico na fórmula. Então, eu escrevo a fórmula, I é igual a Q sobre T, e substituo os valores que eu conheço nas letras correspondentes. Eu tenho o valor de 2.250 que corresponde ao Q. Então, eu substituo esse número na minha letra Q, lá na minha fórmula. E substituo o 900, porque eu já fiz a conversão, lá no meu T. Então, a minha fórmula vai ficar I é igual a 2.250 dividido por 900.
Galera, na fórmula eu não coloco as unidades de medidas. Eu não coloco coulomb, não coloco segundos, ok? Eu coloco só os valores, só os números. E aí eu faço a minha divisão normalmente, aí é cálculo matemático. Eu vou dividir 250 por 900 e vou achar o valor da minha intensidade de corrente, que é 2,5. Então, o meu I é 2,5 amperes. Aí, na resposta, eu necessito pôr a unidade de medida, tá? Só vai estar certo se vier com a unidade de medida. E aí, resolvemos o primeiro cálculo bem tranquilo, tá? Tô fazendo bem devagar para que vocês acompanhem e entendam como nós chegamos ao resultado. Segundo problema, durante 8 minutos, passa por uma seção transversal a carga elétrica de 1968 coulomb. Calcule a intensidade da corrente elétrica, é igual ao anterior. Então, eu primeiro faço a conversão, eu vou multiplicar 8 vezes 60 para achar o meu tempo em segundos, que vai dar 480. E depois faço a minha substituição na fórmula. Galera, eu botei um R aí embaixo, desconsiderem, tá? Na hora de digitar, eu digitei errado. Não é a resistência que ele pede, é intensidade. Seria aí a letra I, tá? Então, eu faço a mesma fórmula. I é igual a Q sobre T. I é igual a 1968 dividido por 480. I é igual a 4,1 amperes. Resolvida a minha segunda questão. Terceira questão, pessoal. A DDP entre os terminais de um condutor é de 126 volts. DDP é a letra U, galera, né? É a tensão. Então, eu vou lá e coloco U igual a 126 volts. Sabendo que a intensidade é de 0,21 amperes, I de intensidade, galera. Então, meu I é igual a 0,21 amperes. Calcule a resistência desse condutor. Eu quero achar a letra R. Qual fórmula eu vou usar? A fórmula do RUI. R é igual a U dividido por I. Eu vou substituir na letra U 126, na letra I 0,21 e faço a divisão normalmente. Esse valor dessa divisão vai dar 600. Então, a minha resistência é de 600 ohms. Resolvida a questão. Eu só faço o quê, galera? Eu desmembro o enunciado, vejo as informações que ele me dá, vejo o que ele me pede. E aí eu vejo qual fórmula eu consigo usar aqui. Eu tenho que ter a fórmula que tenham as 3 letras que o problema aborda. As 2 que ele me fornece e a que ele me pede para descobrir. Depois eu substituo os números nas respectivas letras e faço o cálculo matemático, sem mistério, galera, sem mistério. Quarta questão. Entre os extremos do filamento de uma lâmpada há uma DDP. Sabendo que 440 ohms é a sua resistência e 0,5 amperes a intensidade de corrente, calcule o valor da DDP. Galera, ele fala que eu tenho a intensidade de 0,5 e fala que a minha resistência é de 440. Mesmo que ele não me dissesse, pessoal, ampere é intensidade, ohm é resistência. Então, eu vou lá e eu sei que eu tenho o R e eu tenho o I. Falta achar a letra U, o DDP, que é o que ele me pede. Então, eu vou usar a fórmula do RUI de novo. Só que como eu sei que eu quero achar o U, eu faço R vezes I.
Então, U vai ser igual a R vezes I. R é 440, I é 0,5. Substituo nas minhas letras e fica U é igual a 440 vezes 0,5. U é igual a 220 volts, porque a minha DDP é em volts. Lembrando que no final da resposta eu preciso pôr a unidade de medida correta. Ok, pessoal? Então, de novo, não importa quais sejam, qual a fórmula a gente vai aplicar. Nós temos que sempre desmembrar o problema. Relacionar as informações que são fornecidas, ver qual é a incógnita que está sendo pedida, resistência, qual é a grandeza, né? Se vai ser resistência, se vai ser intensidade, se vai ser potência, se vai ser a DDP. Cada uma delas eu vou ter fórmulas diferentes para poder fazer o cálculo, ok? Lembrando que resistência, DDP, intensidade, eu tenho mais de uma fórmula. Eu tenho tanto a de resistência, eu posso achar intensidade e DDP, quanto a de potência, eu também posso achar intensidade e DDP. Então, qual vai ser a diferença? Quando eu vou usar o RUI e quando eu vou usar o PIO? Quando o problema me fornecer resistência, eu uso o RUI. Quando o problema me fornecer potência, eu uso o PIO, tá? Para achar a DDP, por exemplo, para achar o U, que eu posso achar tanto como RUI ou como PIO. Vai depender, eu não posso fazer com PIO se eu não tiver o valor da potência. Eu tenho que fazer com o que for fornecido no problema, tá? Então, a gente tem que observar. É por isso que eu digo para vocês, nós temos interpretação de texto para interpretar o problema, nós temos a física, né, para sabermos qual fórmula vamos aplicar e depois a matemática para desenvolver o cálculo. Essas três disciplinas precisam caminhar juntas, ok? Para resolvermos esses problemas. Bom, então vamos ao quinto exercício. Qual a potência? Galera, é bem objetivo. Se ele pede potência, qual das fórmulas eu vou usar se ele me pede a potência? Eu só tenho uma fórmula que tem a letra P, que é a fórmula do PIO. Então, eu necessariamente vou usar a fórmula do PIO, porque é a única fórmula que eu tenho a letra P, que é o que eu quero achar. É isso que vocês têm que relacionar. As outras fórmulas, nenhuma tem a letra P. Quer dizer, nós temos até de consumo de energia, mas aqui ele não está falando de consumo de energia. Nós estamos abordando nesses exercícios resistência, potência, DDP e intensidade. Nós não estamos aqui exercendo consumo, calculando o consumo de energia. Nós já fizemos isso na aula anterior, Então, aqui nesses exercícios que eu separei para vocês, nenhum deles fala em consumo de energia. Então, aqui eu não vou usar aquela fórmula de consumo, porque aqui eu não estou abordando o consumo. Vamos continuar lendo o enunciado. Qual a potência desenvolvida por um motor quando a DDP dos seus terminais é de 110 volts? Galera, DDP é U, lembra? É a única grandeza que não corresponde à inicial, né? Eu tenho I de intensidade, R de resistência, P de potência, C de consumo de energia. A DDP é a única que não tem correlação com a sua letra. U não tem nada a ver com DDP ou com tensão. Então, é a única que a letra é diferente. Então, quando ele me fala DDP, eu já sei que é
a letra U, ok? Então, ele diz que a DDP é de 110 volts e a corrente que o atravessa é de 20 amperes. Amperes, intensidade. Então, ele me fornece o U, me fornece o I. Só falta achar o P. Então, novamente, galera, é a fórmula do PIL. Eu sempre tenho 3 incógnitas nestas fórmulas, aonde eu preciso conhecer o valor de uma delas. Os outros 2 valores serão fornecidos. Então, se eu fizer as correlações e as observações, eu consigo saber qual das fórmulas eu preciso usar. Então, pessoal, mais do que decorar é compreender, ok? O que vocês precisam relacionar também é as unidades de medida a essas incógnitas. Então, vou repetir de novo. Intensidade é ampere, é a letra A maiúscula. Resistência, ohms, é a letra ômega, né? Potência é watts, é a letra W. E DDP é volts, é a letra V. Então, eu preciso saber essas relações. Bom, voltando aqui ao problema. Eu já sei que vou usar a fórmula do PIL, então P é igual a I vezes U, PIL, não é isso? Eu substituo. O meu I corresponde a 20 e o meu U corresponde a 110. Então, vai ficar P é igual a 20 vezes 110. Fazendo a conta, P é igual a 2.200 watts. Novamente, galera, eu preciso colocar o W. Posso escrever o watts, professora? Pode, mas você pode botar só a primeira letra, ok? E aí a gente para aqui esses exercícios, faremos mais ao longo do nosso próximo encontro, mas eu preciso que vocês tenham essas relações na cabeça, para que a gente consiga chegar aos cálculos com o uso das fórmulas corretamente, ok? Façam as atividades que estão lá no plural, na plataforma, para poder continuar praticando. São exercícios bem semelhantes ao que nós fizemos aqui, tá? Ótima semana para todos, um beijo, até o nosso próximo encontro.